Então a Igreja Adventista entende que esse dom de línguas da Bíblia é dom de línguas das nações. Tá? É português, inglês, enfim. Dani, lê pra gente Atos 2, de 1 a 3. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Se acharam reunidos naquele lugar, né, alguns discípulos de Cristo Jesus em Jerusalém, e diz no capítulo 1, ali no versículo 14, você vai ver que eles ficavam juntos em oração nesse lugar. Então a gente no capítulo 2 entende que eles estavam orando. Agora, para que eles estavam orando? Eles estavam orando para que a pregação do Evangelho avançasse. Mas olha, como é que a pregação do Evangelho vai avançar se ele não fala o idioma das pessoas que ali estavam? Era uma festa judaica. E essa festa Pentecoste, que era a quarta festa do ano, né? E os judeus vinham de todas as partes do mundo para adorarem em Jerusalém. Então ia lá judeu falando hebraico, outro aramaico, outro latim, outro grego, né? Então tinha vários idiomas ali. Como é que os discípulos iam pregar o Evangelho para eles? Eles não tinham como pregar o Evangelho para eles, era muito difícil, porque eles não falavam o idioma. Você vê que é difícil de fazer um curso de idioma agora, né? Agora você imagina naquela época que não tinha, né, cursos, né, de idiomas. E os discípulos estavam orando para que Deus resolvesse esse problema. E como é que Deus resolveu? No verso 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Outras línguas. É plural. Correto? Se é a língua dos anjos, é singular. A Bíblia diz que eles falavam as línguas. Agora a gente vai ver aqui que é dom de língua das nações mesmo. Leia pra gente aí o versículo 5, Carlos. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam reunidos judeus de todas as regiões debaixo do céu. Deu para entender? Falavam vários idiomas, esse era o problema. Agora, quando os discípulos começaram a falar na língua deles, por quê? Porque Deus deu o dom de língua, deu o dom do, por exemplo, Deus quer que eu pregue para os gregos, ele me deu o dom de língua grega, eu fui pregar. Um discípulo falou grego, outro discípulo falou aramaico, outro discípulo falou latim, outro discípulo falou, aprendeu árabe. O versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu toda a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que coisa interessante. Eles ouviam os discípulos falar no seu próprio idioma. Você vai perceber aí que as pessoas, quando você vai na igreja lá, você não entende nada do que a pessoa está falando. Quando a Bíblia diz que, quando a pessoa fala em língua, o outro vai lá e compreende. Por quê? Porque o dom de língua foi dado para você usar para falar com a pessoa daquele idioma. Por exemplo, vamos supor que vocês fossem americanos e eu só falo português. Eu oraria a Deus, Deus me daria o dom de língua, Ele me daria a língua inglesa e eu começaria a falar com vocês em inglês. Verso 7. Estavam, pois, todos atônitos e se admiravam, dizendo: porventura não são todos esses galileus que estão aí falando? Por que eles estavam admirados? Galileus eram pessoas pobres. E Galileu não tinha dinheiro. Eram tudo pobres. Como é que os galileus iam fazer cursos de línguas? Então eles estavam atônitos por isso. Olha o verso 8. E como os ouvimos falar em nossa própria língua materna, nossa própria língua nativa. Então é idiomas. Olha só o que diz aqui, ó, contribuindo com essa ideia. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilho, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretentes e arábios. Não percebe? Tinha gente que falava egípcio, tinha gente que falava grego, tinha gente que falava árabe, tinha gente que falava latim. Verso 11. Como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Percebe?
Ele especifica, ó, somos pessoas de várias nações. Como é que a gente consegue vê-los pregar, ouvir-los pregar, né, em nossos próprios idiomas? E por 3 vezes no texto, né, no verso 11, no verso 8 e no verso 6, é mencionado que eles ouviam a seu próprio idioma natal, sua própria língua materna. Mas isso começou a acontecer um problema na igreja de Corinto. Vamos supor que eu aprendo violino. Eu não quero tocar o violino na igreja. Vamos supor que eu sei cantar. Eu também não quero cantar na igreja. Vamos supor que eu sei pregar. Eu também não quero pregar na igreja. Sim, os dons que a gente recebe de Deus, a gente quer usar na igreja. E quem recebeu o dom de línguas? Também quer usar na igreja. E isso causou um problema. Por quê? Você imagina que o discípulo lá aprendeu a falar grego. Pregou ali para aquelas pessoas, né, em grego, e agora ele quer usar o dom de língua em grego, né? Aí pede lá para ele falar um verso da Bíblia, e ele começa: em arqueiro rologos, cai rologos, em próximo teon, cai teos, em rologos. E aí a igreja fica como? Sem saber nada. Pede para ele fazer uma oração. Aí o camarada lá recebeu em inglês. Aí, oh Lord Jesus Christ, I'm here, and I ask to you that you give your peace, give your forgive. Ele está orando de verdade, mas a igreja não está recebendo bênção nenhuma, porque a igreja não entende. E esse problema começou a acontecer na igreja de Corinto. E Paulo resolve esse problema no capítulo 14 de 1 Coríntios. Lê pra gente aí o verso que eles confundem esse verso, verso 2. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Ele não fala aos homens, mas fala com Deus. Isso contradiz Atos lá, né? Atos ele falou com os homens, não com Deus, né? Mas aqui está dizendo que ele está falando com Deus e não com os homens. Como é que a gente resolve isso? É que Paulo está tratando do problema que aconteceu em Coríntios. Em Coríntios, o que começou a acontecer? As pessoas estavam usando o dom de línguas para fazer oração na igreja, por exemplo. Ela está falando com Deus? Se eu chego aqui e começo a falar assim: Senhor Jesus, nosotros estamos acá para alabarte, para pedir que... Estou falando em outro idioma. Eu não estou falando com Deus? Sim. Sim. Mas se a pessoa não me entende, eu estou falando com meu irmão? Não. Não, era o que estava acontecendo. Eles estavam dando dom de línguas de forma errada. Trazendo dom de língua para uma igreja que não falava aquele idioma. Quem fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Ele fala com Deus? Fala. Mas para as pessoas é um mistério. Não sei o que ele está falando. E Paulo ele discorre explicando tudo isso. Ele fala assim: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verso 3. Profetizar é explicar a profecia na língua do povo. No verso 4, aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, aquele que explica a Bíblia na língua do povo, ele edifica toda a igreja cresce. Verso 11, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então ele está falando, eu não posso desconsiderar que ele fala outro idioma, senão a gente vai achar que um é estrangeiro e o outro não. Verso 13, pelo que o que fala em língua deve orar para que possa interpretar, ou seja, deve orar para que ele possa falar na língua do povo, para que possa ser traduzido. Verso 14, porque se eu orar em outra língua, em outro idioma, o meu espírito, né, na realidade a voz que está saindo ali, ora de fato, eu estou fazendo uma oração verdadeira, mas a minha mente fica sem frutos. Por que sem frutos? Eu não consigo ganhar nenhuma alma para Cristo. Por quê? Porque, obviamente, as pessoas não estão me entendendo. Ele continua dizendo assim, 18. Dou graças a Deus porque falo em outros idiomas, em outras línguas, mais do que a todo vós. Por que Paulo falava mais que os outros? Porque Paulo era poliglota. Ele falava grego, hebraico, aramaico, latim. E como ele falava vários idiomas, ele está dizendo para os irmãos, eu falo línguas mais do que todos vós. Mas olha o que ele fala no verso 19.
Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento do que instruir, do que falar 10.000 palavras em outro idioma. Olha que coisa tremenda. Então, Paulo, ele falava em outros idiomas, mas ele falou, olha, eu prefiro falar só 5 palavras que vocês entendam do que 10.000 palavras em outros idiomas. Então, Paulo está corrigindo o erro que estava acontecendo na igreja de Corinto. Um outro detalhe importante aqui é o verso 16, ele diz assim, ó, se tu bendizeres apenas em espírito, se você falar em dom de línguas, só a sua mente ali está orando, né? Como dirá o indulto amém, a atuação de graças? Visto que ele não está entendendo o que você está dizendo, verso 17, porque de fato você está agradecendo a Deus, mas o outro não é edificado. 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, mas sim para os crentes. Ou seja, para dentro da igreja não é o dom de línguas, é para lá para fora, para os incrédulos, para você alcançar incrédulos. Deu para entender? Para dentro da igreja não, você tem que falar na língua do povo. Verso 23, veja só. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? E é o que acontece aí, né? Você vê aquele monte de gente falando, não, o cara tá louco. Na 26 em diante, isso aqui é muito importante. Talvez seja a parte mais importante. Quando vos reunis, tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação e tudo mais, seja feito tudo para a edificação da igreja. No caso de alguém falar em outra língua, olha essa regra. Não sejam mais que 2. Quando muito, 3. E isto sucessivamente, ou seja, um após o outro. E haja intérprete. Então entenda, 2 pessoas podem falar o dom de línguas ao mesmo tempo na igreja? Sim ou não? 2 pessoas falando. Quando um falar, aí o outro termina, o outro vem e fala. Quando vem o outro termina, o outro vem e fala. Depende, não é para falar ao mesmo tempo. É o que acontece nessas igrejas? Não, falam tudo ao mesmo tempo. O Espírito Santo não contradiz o ensino da Bíblia. Então ali não é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ali não é o da Bíblia, porque o da Bíblia diz que a pessoa, um fala, o outro abaixa e o outro fala. E tem que ter sempre interpretação, um tradutor, que nem acontece na igreja. Né? Mark Finley vem, né? Good evening, aí outro, boa noite. O verso 28 quer dizer. Mas se não houver intérprete, fique como na igreja? Calado, não é verdade? Fale consigo mesmo e com Deus. Olha que coisa interessante. Aqui a Bíblia está revelando para nós que o dom de línguas, as pessoas têm domínio sobre ele. Porque ele fala assim, ó, se você não tiver intérprete, é para ficar como? Calado. Então ela diz que ele tem domínio sobre isso. Então para a pessoa que diz aqui que eu não tenho, é uma coisa que é Deus que me guia, não sou eu, ele está me usando. Isso o dom de língua da Bíblia não ensina isso. Diz que você tem poder de falar e ficar calado. Aí eu nem entendo o que eu estou falando. Também é outro erro, porque a Bíblia fala assim, ó, fale consigo mesmo e com Deus. Quem fala o dom de língua pode falar consigo mesmo e com Deus. Ou seja, eu posso fazer uma oração no idioma que Deus me deu. Verso 29, né? Tratando-se de profetas, apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que estiver assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns após os outros, mas para todos aprenderem e serem consolados. E o verso 33 diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então não tem esse negócio da gente falar ao mesmo tempo. A igreja é para edificar, então você fala e eu ouço. Aí quando eu for falar, você fica calado para ouvir. Então esses versos já mostram que esse dom de línguas não é de Deus. Um outro detalhe importante é que eu vim do Espiritismo. E lá o mesmo dom de línguas é falado. E o mesmo costume de ficar girando também. Né? Então a gente tem que orar por esses irmãos e abrir a palavra de Deus e apresentar esse estudo. Que Deus abençoe vocês. Vocês se dediquem ao estudo da palavra. Não acredite em tudo que a gente está falando. Vai lá, pega os textos, leiam vocês os capítulos e compreendam a palavra da verdade.